Coloca para mim o nome da série. Nós iniciamos a semana passada falando sobre nem todos, ou melhor, Jesus não deu a vida por todos. Eu sei que isso é forte, mas isso é bíblico. Ele deu a vida por muitos. A Deus toda a honra, toda a glória. Tem muita coisa para a gente entrar nesse caminho. Então hoje eu venho com a parte 2. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por muitos. Diga isso com a sua boca. Jesus morreu por muitos. Agora diga assim: graças a Deus, porque eu faço parte dos muitos pelo qual o sangue de Cristo foi derramado. Nós fazemos parte. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E eu tenho certeza que essa é mais uma manhã de glória, de revelação. Queria dizer para todos que estão aqui pela primeira vez, estão visitando, encontrei alguns abençoados, fui ao toalete aqui, encontrei alguns abençoados chegando aqui, estão pela primeira vez. Abram-se para ouvir a voz de Deus, estejam com os seus corações abertos, com os ouvidos espirituais atentos, porque quem fala aqui não é um homem, mas é o Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos com a Bíblia aberta. Falando em Bíblia, nós vamos colocar o texto base, que está em Colossenses 2, verso 8, que diz assim a palavra de Deus: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Você vê que são algo às vezes que vem de forma sutil, filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento ou os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós estamos nesse tempo onde nós precisamos estar, como eu disse agora, com os ouvidos abertos. A Bíblia diz que no final dos tempos muitos vão ter, cera nos ouvidos, não vão ouvir, não vão discernir as coisas do Espírito. Muitos não vão querer ouvir e buscar as coisas de Deus. Nós estamos chegando nesse tempo, as ideologias têm ocupado lugar no coração dos homens, a agenda do anticristo ela está sendo cumprida, mas eu louvo a Deus porque nós podemos ter essa mensagem de Paulo atual. Ele diz: cuidado. Então isso é um alerta da palavra, isso é um alerta do Espírito para nós. Cuidado, igreja. Eu digo o que disse o apóstolo Paulo à igreja de Colossos: cuidado, Cristo vive, para que ninguém vos venha a enredar, para que ninguém venha pescar, enredar, laçar, para que você não caia em vãs sutilezas, para que você não caia em ensinos de homens, para que você não se desvie para a tradição dos homens. Muitos dizem: mas todo mundo faz. Isso é tradição. Não é o que todo mundo faz, é o que Deus ordenou na sua palavra, qual é a direção de Deus. É isso que nós buscamos, satisfazer e agradar o coração do nosso Pai. Que nós possamos nessa manhã, mais uma vez, receber esse alimento sólido, que edifica e que gera herança. Curve sua cabeça, não durma, mas curve sua cabeça. Nós vamos falar com Jesus nessa hora. Senhor Jesus, Pai bendito, Pai amado, Deus todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã com o nosso coração grato a Ti. Nós estamos aqui nessa manhã, Pai, com toda expectativa renovada em Ti. A nossa expectativa não está em um homem, Pai. A nossa expectativa não está em um governo, em um plano político. A nossa expectativa tem nome: Senhor Jesus Cristo. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio. Abrimos esse culto vendo que o salmista diz que Tu és o alto refúgio, Tu és aquele que nos consola, Tu és, Pai, a nossa proteção, Tu és, Jesus, a nossa fortaleza. Em Ti nós temos um refúgio, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso escudo, disse Davi. E nós fazemos essas palavras, Jesus, porque em Ti nós nos sentimos protegidos, em Ti nós nos sentimos seguros. A Tua palavra nos dá segurança, e nesta manhã nós vamos mais uma vez mergulhar nesta palavra de graça. Revela-nos, Deus, inclina os corações, que não seja eu, mas o Senhor em mim a falar da direção, a instruir segundo a Tua palavra. Que todos nós agora possamos, Pai, receber de Ti o alimento são, receber de Ti, Pai, o alimento que vai edificar as nossas vidas, que vai nutrir os nossos espíritos, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que fala, portanto a nossa oração é essa: fala-nos, Deus, revela-nos, Deus, que essa palavra corra, que essa palavra alcance os eleitos, que venha despertar os eleitos, Pai, aqueles que talvez estejam mortos nos delitos e pecados. Nós cremos que esta palavra será um divisor de águas em essas vidas, nessas vidas. Oramos em o nome santo de Jesus, e aqueles que assim creem, digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Bispa Silmara. Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles pelos quais o sangue de Cristo foi derramado. É você, diga graças a Deus. Eu gostaria de iniciar essa mensagem, e lembrando que é a segunda mensagem desta nova série, e eu gostaria de contextualizar novamente. Eu quero trazer essa introdução, não sei se vou fazer em todas as mensagens, mas nessa segunda o Espírito me direciona como
como algo rotineiro, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas como algo, mais uma vez eu quero trazer a introdução, contextualizando aquilo que eu contextualizei a semana passada, falando um pouco do que foi a reforma protestante, para nós entendermos por que nós fomos chamados por Deus para agir e atuar nessa última reforma protestante. Então eu queria deixar muito claro a importância, antes disso, desta série nas nossas vidas. Você precisa entender que muitos podem dizer, bispo, eu gosto daquela série quando você fala de família, quando você fala da vida financeira, quando você fala... Não tem família que seja edificada, não tem vida financeira próspera, não tem família bem-sucedida, não tem projeto bem-sucedido, se você não entender o que a Bíblia diz a seu respeito, se você não tiver os olhos iluminados. É isso que vai edificar e trazer herança. O resto é construído nessa base sólida, que é a graça de Deus. Então entenda que isso aqui é algo que é a base da sua vida. Nós costumamos dizer e chamar o pilar de conhecimento do nosso ministério de nexo. Isso foi algo que nós criamos junto com a nossa saudosa mãe, Bispa Solange, mestre da palavra, porque nós chegamos a uma conclusão que se não conhecermos a revelação da Bíblia, se não conhecermos o que é a nova aliança, a vida não tem nexo. Eu falei aqui as palavras da nossa abençoada Val que está chegando, parece que agora eu tenho conhecido de fato a palavra. A vida tem nexo quando nós temos os olhos iluminados pela palavra. Então entenda a importância disso na sua vida. Eu estava dizendo, a primeira reforma, a reforma protestante, começa em 1517 com um monge alemão, você sabe o nome dele, Martinho Lutero, quando ele crava ali 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e você sabe que aquelas palavras, elas ascenderam a um movimento que mudaria totalmente o curso do que era até então a igreja de Cristo, o que era a igreja do Senhor. E isso foi intitulado, você estudou com certeza na sua escola, como a Reforma Protestante. O que motivou Lutero a cravar aquelas 95 teses foi a distorção da verdade. Você sabe, a Igreja Apostólica Romana, com a venda das indulgências, o autoritarismo religioso, acima de tudo, o afastamento da igreja à centralidade do que é o Evangelho. A igreja não pregava o que estava na Bíblia, você sabe, somente em latim, para que todos não pudessem entender, não tinham a compreensão do que era. Até então nós entendemos também que as traduções vieram acelerar o entendimento, logicamente, para que todo o povo pudesse entender o que era a palavra de Deus, a vontade de Deus. Enfim, a reforma então ela nasceu como um grito pelo retorno, ou para o retorno das Escrituras, um apelo para que a fé, para que a pureza, enfim, era uma defesa apaixonada de Martinho Lutero, a suficiência de Cristo e a sua graça. Então, naquele tempo, a igreja ela precisava de uma reforma. E a igreja que precisava, eu acabei de dizer, era a Igreja Apostólica Romana. Ela precisava de uma reforma no seu interior. E hoje, depois de 500 anos, a igreja protestante, a igreja chamada evangélica, também precisa de uma reforma, com tudo que nós estamos vendo aí fora, tudo que tem sido pregado, o desvio da centralidade do que é o evangelho. Nós vivemos uma geração onde a palavra, o evangelho, ele foi diluído em entretenimento, transformado em mercado e dominados por vaidades e doutrinas humanas. Você sabe que hoje pregadores, eles são mais celebridades do que pregadores. Enfim, os púlpitos têm virado o lugar dessas celebridades se exporem, usando como um palco, não como o altar de Cristo. Enfim, o evangelho da cruz, então, ele tem sido trocado por um evangelho de conveniência. Então, não é mais um evangelho que nos confronta a nós sermos transformados ao caráter de Cristo. É um evangelho que vem à conveniência. Então, eu vou de domingo para ouvir uma palavra que vem, muitas vezes, passar a mão no meu coração, passar a mão e afagar a minha consciência, mas não é isso que Jesus faz. O Senhor Jesus diz que Ele não veio trazer paz, e sim espada. Ele veio trazer uma palavra confrontadora, e evangelho é o Senhor Jesus nos libertando de nós mesmos. Então, está um pouco assim a coisa aí fora, você conhece, você vê na mídia, você vê nas televisões. Então, as vãs filosofias, os modismos doutrinários, esse pragmatismo sem piedade, as heresias sutis e líderes que pregam e que agradam a plateia, que agradam a multidão, isso não transforma ninguém. Isso, pelo contrário, mantém uma igreja muitas vezes imatura. Eu queria fazer um grande parênteses, que eu falei de imaturidade. Você precisa ouvir a mensagem de quinta-feira passada, onde nós entendemos da parte de Deus como desenvolvemos um discernimento espiritual, algo fundamental. Não está dentro da série A Última Reforma Protestante, porém, tudo que nós pregamos aponta para esse lugar. Então, se você puder, ao longo dessa semana, ouça a mensagem de quinta-feira. Eu falei ali como você desenvolve um discernimento, algo que não tem hoje, não tem maturidade. A igreja de Cristo, a igreja não sabe discernir o bem e o mal, não consegue compreender as coisas, e é levado
levado, como diz Paulo, a ventos de doutrinas. Então, voltando aqui para essa breve introdução, queria dizer que a igreja que nasceu da reforma protestante, hoje, ela também precisa de uma nova reforma. E nós cremos, como ministério, que por tudo que nós podemos contextualizar, que a volta de Cristo está para acontecer. Então, nós cremos nessa última reforma antes da volta de Cristo. Não é uma reforma, como eu tenho dito, apenas teológica, mas é uma reforma, sim, espiritual, ética, moral, e isso é algo urgente. Não é algo que nós podemos olhar e ficar, uma hora as coisas... Não vai. Nada se resolve sozinho. Aprenda na sua vida. Nada tende a melhorar sem que você se posicione. Então, nós, como instrumentos de Deus, assim como Lutero teve coragem de desafiar os dogmas do seu tempo, esta geração precisa levantar-se para confrontar os desvios da igreja moderna, com a autoridade de Cristo, com o conhecimento da palavra. Por quê? Porque eu disse domingo passado, pior do que você estar no erro é você estar no erro achando que você está no caminho certo. As pessoas estão achando que encontraram uma igreja porque tem uma placa que estão no caminho certo, mas muitos estão no erro e nós precisamos alertá-los, assim como muitos que estão aqui também já estiveram um dia nesses lugares. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo desde domingo passado com profundidade. A Bíblia, ela diz, a Bíblia Sagrada, ela usa uma expressão todos e a expressão muitos. E se você não entender que a expressão todos e a expressão muitos, quando ela é usada pela palavra, ela está referindo apenas a uma única semente. Diga com a sua boca, uma semente. Diga, única semente. Então, quando a Bíblia diz todos, quando a Bíblia diz muitos, ela está apontando para os filhos de Deus, para os eleitos, para os predestinados, para a igreja de Cristo. E hoje eu gostaria de entrar então nessa segunda mensagem feita em introdução, para que isso fique claro no seu coração, para que o seu coração esteja confirmado com graça. Você está pronto para isso? Diga amém no seu lugar. Então vamos deixar isso bem claro, começando com Mateus 26, 28. O Senhor Jesus, ele diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova. Ou seja, tinha a antiga aliança, que era a lei mosaica, Jesus está apontando para a nova. Ele veio trazer a graça e a verdade. Ele está dizendo, olha, o meu sangue será derramado para a nova aliança. Derramado em favor de muitos. Nós estudamos de forma constante domingo passado, para a remissão de pecados. Deixa eu fazer um parênteses. Você sabe que o que tira o pecado é o sangue de Cristo. Porque antes do sangue de Cristo, o pecado não era tirado. O pecado ele era aplacado. E João Batista, aquele que foi o precursor, ele falou assim, ali está o cordeiro que tira o pecado. Então Jesus está dizendo, olha, o meu sangue é o sangue que tira. Se você já entendeu o que João Batista falou, se você já entendeu pelo Espírito, você já compreendeu e já tem uma confirmação no seu coração que o que tira o pecado não são as águas. O que tira o pecado é o sangue de Cristo, o verdadeiro batismo. Diga graças a Deus por isso. É verdade. O Rafael está aqui essa manhã? O Rafael está aqui hoje? Falei com o Rafael, creio que não. Outro abençoado que está chegando. Você está aqui, Rafael? De forma tímida. Nós tivemos uma palavra profunda sobre isso, terça-feira aqui no shopping. Uma bênção. O Rafael e a Dani estão chegando aqui ao nosso ministério. Eu conversando com ele, nós entramos nisso. Ele olhou para mim e falou assim, bispo, eu sempre pensei isso. Eu falei, porque você sempre foi um eleito, um escolhido, um predestinado. E Deus te atraiu para esse lugar para você crescer em graça com a sua esposa. Bem-vindos mais uma vez a este culto. Então, os benefícios da expiação de Cristo, nós vamos falar sobre isso, eles são algo que nós podemos entender como limitados aos eleitos, limitados aos muitos, limitados a todos aqueles pelo qual Cristo verteu o seu sangue. Isso significa que, mesmo que a expiação de Cristo, ou como as pessoas dizem, fosse para todos, para cobrir o pecado de toda a humanidade, para cobrir o pecado de todos os homens, isso mostraria que a obra de Cristo ela teria sido insuficiente, porque muitos ainda estão no pecado, muitos foram postos para o pecado. Então, Cristo teria sido, o sacrifício dele teria sido ineficiente na cruz. Então, nós precisamos entender que a obra de Cristo, ela não é uma obra insuficiente. Cristo é suficiente. Fala comigo, Cristo é suficiente. A Bíblia diz que Ele é o nosso suficiente Salvador. Então, esse era o desígnio de Deus. O desígnio de Deus era que o sangue de Cristo fosse vertido em favor dos seus filhos. A obra de Cristo na cruz, ela foi suficiente para os eleitos. A eficácia do sacrifício de Cristo é somente para
os eleitos. Eu sei que isso choca muitas pessoas que estão ouvindo, mas como nós falamos sempre aqui no nosso ministério, se está na Bíblia, nós cremos. Então este ponto que nós estamos estudando desde domingo passado e alguns outros, eles nos distinguem dos chamados, como diz a tradição, universalistas ou arminianistas, não é verdade? Que creem que a expiação assegurou a salvação para toda a humanidade. Não é isso que diz a Bíblia. A tradição, ela crê que Cristo tentou salvar a todos, mas na realidade ele não salvou ninguém. É o que eu estava dizendo agora. Por quê? Porque a tradição, ela vai baratear o sacrifício de Cristo. Quando digo tradição, é o que pregam. Tradicionalmente, a maioria, talvez, dos ministérios estão barateando o sacrifício de Cristo. Colocam o mérito aonde? No livre-arbítrio do homem. Você sabe que diz, não, mas você tem o seu livre-arbítrio. A Bíblia nem traz essa expressão, uma expressão falada pelos homens, pela tradição dos homens. Não é? Nós temos uma palavra contundente. Eu falava isso com um pastor amigo meu ontem, na festa dos pais, na escola das crianças. Olha, ele falou, mas o que você prega? Eu falei assim, eu gosto de pregar sobre a falsidade do livre-arbítrio. Ele me olhou assim com o olho. Eu falei, é o que nós pregamos, que o sangue de Cristo não foi vertido por todos, e sim por muitos, não foi por toda a humanidade, mas sim por muitos que foram os filhos eleitos. Então a tradição não entende isso, a tradição tem os olhos aí com as escamas, mas nós estamos aqui para pregar e despertar os eleitos. Então, a doutrina da salvação, igreja, e da expiação, somente para os eleitos, é muito mais profunda e ela vai muito mais além da vontade do homem. Ela é algo que é a própria vontade de um Deus soberano expressa. A salvação bíblica, ela se refere a uma intenção do coração de Deus em determinar que a morte de Cristo, ela seria algo restrito a um número limitado de pessoas. Quem são essas pessoas? Quem são? O seu povo, aos quais, lembra como nós vimos em Romanos? Aos quais, a Bia falou sobre isso hoje na ministração, aqui do louvor, os predestinados, os quais o sangue de Cristo foi vertido na cruz, os chamados, os eleitos, os justificados, os que foram glorificados com Cristo. Então, Jesus, ele foi chamado de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Eu quero mostrar mais uma passagem, se você está acompanhando na sua Bíblia ou na tela, está lá em Mateus 1, 21, que diz assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Está falando a profecia do nascimento de Cristo. Maria, ela vai dar luz a um filho e o nome dele será Jesus. O anjo está dizendo, porque ele salvará quem, igreja? O seu povo. Então veja que a Bíblia é clara, não está falando ele vai salvar toda a humanidade, ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Ou seja, quer dizer que o sangue derramado, a vinda de Cristo, não foi para os lobos, que são outra expressão bíblica, não foi para o lobo, foi para o seu povo, foi para as ovelhas, foi para o povo eleito. Jesus, ele disse que ele é o bom pastor através das suas palavras e que ele daria a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz lá em João 10, 15, exatamente isso. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus está dizendo, olha, a minha vida é dada pelas ovelhas, a minha vida não é dada pelos lobos. A missão de Cristo era salvar somente os eleitos, ele está deixando isso claro aqui. Muitas coisas os judeus não entendiam, por isso que Paulo diz depois nas suas cartas, que ele foi levantado para trazer iluminar os olhos, ele diz, do entendimento. Ele vai dizer que os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos estão sendo revelados. Nós estamos hoje tendo a revelação desses mistérios que talvez o povo ali na época de Jesus não tinha compreensão de entender. O verso 39 do capítulo 6 de João diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me foi, ou seja, nenhum dos todos. Deus, ele tem os seus filhos. E Jesus falou, eu não vou perder nenhum desses que foi me enviado, de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, eu disse isso de forma exaustiva domingo passado, eu preciso lembrar esse conceito no seu coração. Lembrando que a palavra todos e muitos se refere a uma semente bendita. Então todos, não está dizendo toda a humanidade, está falando os filhos, a semente bendita, os eleitos predestinados. Você está comigo até aqui, igreja? Ponto 40, ou melhor, verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo o homem, quem é todo o homem? Fala comigo, os gentios predestinados. Fomos predestinados a crer em Jesus. Então, a vontade desses, os gentios predestinados, todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, igreja, pense um pouco comigo. Se
não tivesse sido um número fixo de eleitos, e eu quero deixar que esse número ele é grandioso, como ele disse a Abraão, assim como as areias da praia, como as estrelas do céu, muitos são os eleitos, mas se não fosse um número fixo de eleitos, que Jesus designou, que fossem comprados pelo seu sangue, que Deus não tivesse tido esse desígnio, onde Cristo ali vertendo sangue na cruz, não estivesse salvando esses muitos, esse número fixo, então os eleitos da morte de Cristo, aqueles que foram pelo sangue de Cristo conquistados na cruz, nós poderíamos dizer assim, olha, Cristo ele tentou salvar um povo, porque ele deu a morte, você crê que a Bíblia diz que ele verteu o sangue na cruz, está escrito, o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Ele tentou salvar a todos, mas o sacrifício dele foi ineficiente. Por quê? Porque muitos não se salvam, muitos foram postos para não crer. Então seria uma obra ineficaz, seria um Cristo fraco, seria um Cristo que tenta fazer algo, mas ele não consegue. E aí coloca no homem um poder de escolha. Então você agora escolhe. Não, Cristo ele é suficiente, Cristo é o próprio Deus encarnado. Não foi uma obra numa tentativa, foi um plano e um desígnio de Deus na cruz do Calvário. Você está entendendo o que diz a palavra? Diga amém. Então, se Jesus tivesse morrido, como diz, por todos e não só pelos salvos, a sua missão teria sido uma tristeza e um completo fracasso. Porque o que nós explicaríamos agora? Não, Cristo deu a vida por todos, mas nem todos querem Ele. Então, o sangue dele não é suficiente, não é poderoso. Isso é um fracasso. Ou seja, a igreja está anunciando, em outras palavras, que o sacrifício de Cristo ele foi um fracasso. Porque como é que nós justificamos agora aqueles que não creem em Jesus? Como é que nós justificamos aquele? A Bíblia diz, não creem porque não foram postos para crer. O Senhor Jesus Cristo diz assim, vocês estão do diabo, vosso pai, ele é o pai da mentira, desde o princípio ele mente, vocês são dele. Ou seja, aqueles que são dele são filhos do diabo, eles não vão crer em Jesus. Agora, aqueles que foram postos para crer, a semente bendita, esses têm um coração inclinado, confirmado com Cristo, e esses creem. Ou seja, eu e você só estamos aqui porque nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor fez uma obra nos nossos espíritos, e num dia certo, o dia do poder de Deus, nós ali reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, porque nós sempre fomos dele. O que Paulo fala? Que a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Só pode ser reconciliado aquele que esteve no concílio. Nós já estivemos com ele antes da fundação do mundo. Então, quando nós recebemos Jesus, nós estamos sendo reconciliados com Cristo. É isso que diz a nova aliança. Diga graças a Deus por isso. Então nós não olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz como algo insuficiente, como um fracasso. Então eu estou falando aqui da expiação e da propiciação, Rubão. A propiciação de Jesus e a sua intenção constante pelos seus filhos são obras conjuntas de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes. Jesus, ele excluiu explicitamente os não eleitos da sua oração sacerdotal. Quero que você veja isso em João 17:9. Diz assim a palavra: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Então Jesus está dizendo, eu estou rogando por eles. Veja que Jesus sempre está apontando para um número de pessoas, para um grupo determinado de pessoas. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Diga assim, eu faço parte dos muitos. Diga, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Então essa oração de Cristo, ela alcança nós. Ele está dizendo, olha, não oro por eles, não oro por todos, melhor, eu oro por eles. Jesus estava dizendo, pelos meus filhos. Então a pergunta que eu faço para você refletir, será que Cristo morreu por aqueles por quem ele não orou? Com certeza não. Cristo morreu por aqueles que ele estava orando. Então a oferta ou a entrega da vida de Cristo na cruz, ela inclui duas características que hoje eu queria, nesse início de mensagem ainda, trazer para você, que é a expiação e a propiciação. O que seria isso? A expiação é a remoção dos nossos pecados. Expiação, para fora, Então o Senhor removeu os nossos pecados de nós. Quando que isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Ele estava dando o seu sangue. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado. Aquele que não tinha maldição, se fez maldição em nosso lugar. Ele expiou, ele tirou o pecado de nós, tirou para fora. Então quando Jesus morre na cruz, nós estamos sendo libertos de todo o pecado. Diga graças a Deus por isso. Então, a expiação, ela foi um ato de pagar pelos nossos pecados ou cobrir a nossa culpa para restaurar o nosso relacionamento com Deus.
Por conta que um pecou, diz a palavra, Adão pecou, todos pecaram. Mas porque ali na cruz deu a vida por nós, agora os seus filhos, os muitos, foram regenerados, foram justificados pelo sangue de Cristo. Graças a Deus por esse entendimento. A gente entende quando a gente lê a Bíblia que no Antigo Testamento a expiação era feita como? Por sacrifício de animais. Se você for ler todo o Antigo Testamento, você vai ver profetas, homens de Deus ali trazendo novilhos. Você vai ver em todo momento eles sacrificando animais. E você tem um conhecimento, que a Bíblia diz isso, que a lei ela era a sombra dos bens que viriam. Então a lei ela apontava para aquilo que iria vir. A lei ela estava apontando para um bem real que só foi manifestado na graça. Então todos esses animais que eram trazidos em sacrifícios, eles estavam apontando para um único sacrifício que tiraria a expiação, tiraria o pecado do povo. Jesus, ele foi o nosso substituto. O que nós celebramos na Páscoa? Nós celebramos a morte do Cordeiro Pascal. Nós celebramos Jesus Cristo na cruz, vertendo o seu sangue e sendo o sacrifício vivo. Olha que coisa maravilhosa. Que obra maravilhosa. Então, na lei, eles usavam animais, eles usavam sacrifícios de animais, cobrindo simbolicamente o pecado do povo. Era um símbolo, não tirava o pecado. Eu acabei de citar, o próprio João Batista falou, ali está o que tira o pecado. Por quê? Porque na lei não tirava o pecado. Só Jesus iria expiar, só Jesus iria tirar para fora o pecado do povo. Você quer ver um exemplo? Lá em Levítico 16:3, olha como diz a palavra, o que diz a palavra? Com isto Arão entrará no santuário, e com um novilho, para o quê? Olha lá, com um novilho ele ia fazer a expiação do pecado. Um carneiro para holocausto. Então era assim que funcionava no Velho Testamento. Mas isso não tirava o pecado dos filhos de Deus. Isso era um símbolo, era algo que eles faziam ali para aplacar. Então, no Novo Testamento, Jesus, como eu acabei de dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez uma expiação, entenda isso hoje, pela graça e pela fé. Ele fez uma expiação definitiva. Nós não precisamos ficar aqui todo o culto, então, por que nós não pagamos o preço na nova aliança? Porque Jesus fez isso definitivo. Nós não podemos agora, na nova aliança, debaixo da graça, ficar trazendo os rudimentos da lei. Nós não podemos ficar trazendo os holocaustos da lei, os sacrifícios da lei. Nós falamos isso muito no momento da adoração. Qual que é o único sacrifício que tem na nova aliança? É o que Paulo diz, o sacrifício de louvor. A nossa vida agora é um culto a Jesus. A nossa vida agora é apresentada como um sacrifício de adoração a Jesus. Não temos mais novilhos, não temos mais nenhum tipo de ritual. Por quê? Porque Jesus ele fez isso. A expiação foi única e foi definitiva. Diga graças a Deus. Me ajuda aí para pregar quem está ao seu lado e diga Jesus foi suficiente. Diga ele tirou o pecado. Diga ele fez isso uma vez e suficientemente foi definitivo. Eu não sei você, mas o meu coração ele arde quando nós pregamos essas coisas. Porque isso aqui é revelação do Espírito. Isso aqui não é palavra de homem. Eu comecei com Colossenses 2:8 que diz, não por vãs sutilezas, por ensinos de homens. Nós estamos lendo a palavra. Vamos para a palavra mais uma vez, agora na nova aliança, Hebreus 9, verso 11 em diante, diz assim, mas vindo Cristo, quem era Cristo? O sumo sacerdote dos bens futuros. Dos bens já realizados. Deixa eu ler aqui, talvez eu tenha pegado. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Olha lá. Então, Jesus, fala assim, Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. Ele veio, sim ou sim, igreja? Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Nós temos o próximo, o 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Olha lá, na antiga aliança, Paulo está dizendo, não é mais bezerro, não é mais bode. Ele diz, pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido, leia comigo agora lá, eterna. O que nós falamos agora? Que foi uma vez e foi definitiva, foi eterna. Verso 13, coloca para mim. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, temos o próximo 14, olha agora, muito mais o sangue. Eu pergunto, você quer ficar com um cabrito ou você quer ficar com Jesus Cristo?
Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele não tinha pecado, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Diga com a sua boca: eu sirvo ao Deus vivo. Por que nós servimos ao Deus vivo? Porque Jesus, sem mácula, ele se ofereceu, ele entrou de uma vez por todas, rasgou o véu de alto a baixo, adentrou no Santo dos Santos, ele nos deu um novo e vivo caminho, diz a palavra, e nós podemos agora, está dizendo Paulo, servir o Deus vivo. Olha que obra maravilhosa. O povo não tinha relacionamento com Deus na antiga aliança. Na graça nós temos intimidade com o Pai. Na antiga aliança era só Arão que entrava, era só Moisés, o sumo sacerdote que ia lá. Não. Agora nós podemos, que temos o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote das nossas vidas. Não é mais só, isso aqui só pode falar com Deus, um tipo de tribo. Não. Agora todos nós temos acesso ao coração do Pai. Por quê? Porque a Bíblia está sendo clara. Nós podemos servir o Deus vivo. Então foi por isso que Cristo morreu por nós. E quando Cristo morreu por nós, então Ele expiou, Ele tirou para fora de nós o pecado. Levante as suas mãos e diga: Jesus Cristo já tirou o pecado de mim. Então, isso foi a expiação. Eu queria falar um pouquinho, então, agora da propiciação. O que seria a propiciação? É o oferecimento da vida de Cristo perante Deus para guardá-lo e nos favorecer. Então, nós tivemos o pecado removido e agora também o Senhor em Cristo, Ele se ofereceu em nosso lugar para que nós fôssemos favorecidos. A propiciação foi um ato de aplacar a ira e a justiça de Deus, satisfazendo a sua justiça. Então, agora nós não teremos como nos tornar justos, mas Cristo nos tornou justos. Cristo, pelo sangue, nos justificou. A Bíblia diz, então, que nós podemos agora ser santos como Ele é santo. Por quê? Porque o sangue dele nos santifica. A propiciação é o ato de Cristo de aplacar essa justa ira, morrendo em nosso lugar, sendo nosso substituto. Sendo aquele que verteria um sangue, como a Bíblia diz agora, sem mácula, sem pecado. Ele não tinha, maldição sobre ele, mas ele se fez maldição em nosso lugar. Ou seja, Jesus, ele absorveu sobre si toda a ira que era destinada a mim e a você. Quando nós falamos isso na ceia, eu costumo dizer isso, né? É como se Cristo estivesse morrendo só em favor de mim naquele momento. É como se toda a obra estivesse sendo só em favor de você naquele momento. Esse era o sentimento que ele tinha. Toda a ira, toda a culpa que era para cair em cima de mim e de você, Jesus estava levando sobre ele. O que diz a palavra? Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, ele nos fez sarados. Ele estava carregando toda dor, todo pecado, toda maldição. Por isso hoje, nós na nova aliança, não ficamos flertando com o pecado. Por isso que nós hoje na nova aliança entendemos que o Senhor já tirou o pecado de nós. E nós não vivemos mais debaixo, como era a antiga aliança, de maldição e de morte. A Bíblia diz isso, a lei era um pacto de maldição e de morte. A graça agora é o Espírito da vida, essa é a nova aliança. Essa é a lei agora que rege as nossas vidas. Então, na verdade, igreja, para nós fecharmos esse ponto, era para nós sermos mortos pelos nossos pecados. Mas quando Jesus morre, então, Ele expia de nós, Ele tira de nós, Ele apaga de nós o nosso pecado. Por isso, quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado. Ele falou: eu não tiro o pecado, eu batizo vocês aqui na água para aplacar a consciência de vocês. Vocês vão pecar, vão voltar aqui, eu vou batizar. Ele ali não, ele tira o pecado. Eu pergunto para vocês: quer ficar com o batismo de Jesus que tira o pecado, ou você quer ficar com o batismo de João Batista que aplaca a consciência? Jesus tira o pecado. Ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Graças a Deus por isso, por esse entendimento. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer lá na frente: um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Ou ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, a Bíblia é clara, o batismo que salva não é o das águas, o batismo que salva é o de Cristo Jesus. Jesus nos salvou. Como é que eu fui batizado? Quando creste, você é selado, foste selados para o dia da redenção. Nós falamos: Senhor Jesus, eu creio, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu te recebo como meu suficiente Salvador. Eu fui o quê? Selado, tem um selo agora, o Espírito Santo nos selou, amados. Mas e a água? A água mergulha lá, o pecador seco, e ele sai, molhado, pronto, só isso. Não muda nada. Aí o povo faz: não, mas tem que fazer um seminário, tem que passar, tem que subir, tem que fazer aquilo outro, isso aqui lá. Como é que a Bíblia diz que o fardo é leve, o jugo é suave? Aí os pastores vêm, colocam peso, condenação. Jesus falou: não, eu tiro a condenação. A igreja coloca a condenação.
A Bíblia diz, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz, por uma só oferta, todos nós, os santos, fomos aperfeiçoados para sempre. Mas por que não pregam isso? Porque isso tira o poder do pastor sobre a vida das ovelhas. Você entende que eu não tenho nenhum poder sobre a sua vida, a não ser o meu chamado pastoral de te ensinar, te educar e te exortar na palavra. Agora, o que a tradição quer? O pastor é o todo-poderoso, ele carrega o dom, ele carrega a unção. Não, todos nós fomos ungidos no mesmo Espírito, todos nós somos eleitos em Cristo Jesus, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós temos o fruto do Espírito agora na nossa vida. A diferença são os chamados, uns foram chamados para isso, outros para aquilo, mas Deus não faz acepção entre os seus filhos, a palavra. Então coloca todos nós no nosso lugar de criatura e Deus no lugar de criador. Ele é o verdadeiro pastor das nossas vidas. Paulo diz aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes na liberdade. Ele diz, não submetais de novo a um jugo de escravidão. O que a igreja de Deus faz, a igreja de Cristo? Cristo me libertou, foi para a liberdade que Ele me libertou. Não, mas eu quero um pouquinho de escravidão, eu quero um pouquinho de lei, eu quero um pouquinho de peso, eu quero um pouquinho de, tem que ralar, tem que doer, tem que ser alguma coisa. Afinal de contas, o sacrifício dele não foi suficiente, eu preciso ajudar Cristo. Como é que eu ajudo Cristo? Eu subo no monte, eu faço a vigília, eu passo nas águas, eu faço o meu jejum, eu faço as minhas obras da carne para aperfeiçoar. Não, isso não aperfeiçoa ninguém. Não tinha o poder de aperfeiçoar, isso era a antiga aliança. Agora Cristo, uma vez por todas, definitivamente nos aperfeiçoou para todo sempre. O que Paulo vai dizer agora na sua carta? O justo vive pela lei mosaica. Então volte. O justo vive pela fé. Como é que nós vivemos a nova aliança? O justo vive crendo na obra de Cristo. É assim que nós cremos, é por fé. Então João Batista disse, ele é o cordeiro que tira o pecado. Então a expiação e a propiciação de Jesus Cristo, elas foram reais na nossa vida. Jesus realizou toda a obra. Deus determinou na sua soberania, e Cristo ali, que era o próprio Deus encarnado na manifestação de Filho, Ele estava cumprindo, e o desígnio de Deus não poderia não ser cumprido, o desígnio de Deus não poderia ser frustrado pela incredulidade humana. Sabe, uma certa vez eu vi o apóstolo falando, e eu faço minhas palavras dele, olha, Deus ele cria o céu, Deus cria a terra, Deus cria os mares, os oceanos, Deus cria o homem, Ele sopra no homem, o homem agora é uma alma vivente, tem um espírito ali, toda a obra da criação, você olha e vê toda a criação. Aí ele olha para o homem, que é a criação dele, e fala assim, agora pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, né? Pelo amor de Deus, ele fala, dá uma chance para mim. Agora, pelo amor de Deus, me aceita. Como é que é? Me aceita, pelo amor de Deus. Deixa eu bater na portinha do seu coração. Aí você fala, eu não abro, não. Não, deixa, abre a porta. Deus não é a Mariquinha, ou sei lá quem que batia na porta para entrar no coração, não. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é irresistível, Ele não tenta convencer. A graça é irresistível porque ela não tenta convencer, ela convence, ponto final. Porque nós somos eleitos, destinados para crer em Jesus Cristo, predestinados para isso. Deus não fica batendo na nossa porta falando, ei, dá uma chance para mim. Foi Ele que nos deu uma chance. Eu estava morto, Paulo diz, em delito e pecado. Você já viu um morto no dia do casamento levantar e falar assim, ei, esse terno aqui não ficou bem em mim, pega um outro. Não, morto casa também hoje em dia. Vocês não viram isso? A mulher casou com um homem morto, vocês não viram? Vocês não usam a rede social para coisas relevantes, então. A mulher casou com um homem morto, estou falando. Estava marcado o casamento, o cara morreu um dia antes. Entrou o caixão, ela casou, pegou, porque devia ter uma herança boa. Ela conseguiu fazer a coisa e casou com um homem morto. Misericórdia. Eu falei que Jesus está para voltar? Aí tem umas abençoadas que falam assim, bispo, eu também, meu marido está aqui enterrado, só falta enterrar, está morto aqui. Não, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca viu um morto levantar no dia do velório? Você não viu um morto levantar e falar assim, não ficou bom. Por quê? Porque morto não tem poder de escolha. Como que nós estávamos espiritualmente mortos? Como é que o morto vai falar, eu quero Jesus? Eu dei uma chance para Jesus. Não. Eu estava morto. Ele falou, ressuscita, vem. Ele nos chamou. A obra não é da terra para o céu, é do céu para a terra. É Cristo nos ressuscitando, é Cristo nos dando vida. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas que palavra? Coloca Deus no lugar de Deus e a gente no nosso lugar. A criatura no lugar da criatura. O Criador no lugar do Criador. Ele é o Criador. Como é que diz Paulo? Como é que é a expressão? Como é que os maridos que Paulo vai falar? Pode Deus? Que fala de modo nenhum? Qual é a expressão que diz? Haverá injustiça da parte de Deus? Não, bispo, isso é injustiça.
Paulo já previu a curva. Haverá injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele escolhe quem ele quer, não depende de quem quer ou de quem corra, da vontade de Deus. Deus não é injusto. Porque quando nós pregamos a soberania de Deus, as duas sementes, não, mas isso é injusto. Porque que injustiça o quê, cara? Deus é soberano, Deus fez o que Ele quis, da forma como Ele quis. Ele é o Criador. Não é, eu não concordo. Então eu costumo dizer, então um dia você vem, se manifesta, morre numa cruz, verte o sangue, salva um povo, aí você quer criar as regras do seu jogo. Não foi você que escolheu ser, foi você a criatura. Nós estamos aqui para concordar ou discordar, nós estamos aqui para crer em Jesus e nos submeter à vontade dEle. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Diga graças a Deus por isso. Então o Deus soberano, amados, de forma soberana, Ele enviou o seu Filho para salvar o seu povo. A nossa eleição, ela é em Cristo. Nós somos salvos por Ele, nós somos salvos nele e para Ele. Eu queria só fazer um parênteses aqui, porque quando a Bíblia fala que Jesus ele veio para salvar o seu povo, não é somente os judeus da eleição, porque alguém pode dizer isso, mas o seu povo ali era o povo judeu, os judeus da eleição em Isaac, o filho da promessa. Essa promessa ela também alcançaríamos nós, que somos gentios predestinados. Jesus disse, certa vez, que ele tinha outras ovelhas. Olha o que diz lá em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então Deus não tem dois rebanhos, Ele tem um rebanho, não tem dois pastores, tem um pastor. E Ele estava dizendo para os judeus, olha, tem outras ovelhas. Os judeus não tinham entendimento disso. Até hoje eles não têm, diz meu pai aqui, essa é a verdade. Eles têm as escamas. A gente foi lá para Israel, né? E você vê como eles vivem ainda a lei, de uma forma absurda. Estão presos nisso. Você vê como é algo maldito mesmo. E graças a Deus que nós fizemos o entendimento. Mas Jesus estava dizendo, olha, convém que eu vou aqui, eu conduza. Elas vão ouvir a minha voz e haverá então um só rebanho, um só pastor. Então, pela graça, igreja, nós gentios predestinados, nós somos alcançados para este aprisco. Diga aí com a sua mão levantada, obrigado, Jesus, porque eu faço parte das tuas ovelhas. Então, gentios e judeus, nós temos o mesmo pastor. Quando a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue pelo seu povo, nós estamos incluídos nesse seu povo. Não é só os gentios, não é só os judeus em Isaac, o filho da promessa. Nós, gentios, fomos enxertados nessa oliveira verdadeira. Nós também fazemos parte do povo eleito. Olha o que diz em João 17,14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também não sou. Então veja Jesus deixando claro, eu tenho um povo eleito que não faz parte disso aqui que vocês estão vendo. Eu também não sou. Por isso que vocês odeiam. Por isso que vocês não creem, porque vocês foram postos para crer. Diz que Cristo é pedra de tropeço, não para nós, mas para aqueles que não creem. Ele é pedra de tropeço, para nós não. Para nós ele é a rocha eterna das nossas vidas. A pedra, aquele que sustenta a nossa vida, a nossa família, enfim, sustenta as nossas casas. Então a Bíblia é muito clara quando insiste que Jesus, ele veria o trabalho de sua alma e ele ficaria satisfeito. A pergunta que eu faço, como ele ficaria satisfeito se alguém não pudesse resistir ou crer que ele verteu o sangue na cruz? A Bíblia diz, Jesus vai ver o seu penoso trabalho e ele vai ficar satisfeito. Não, mas aquele ali não creu, então como é que eu fico satisfeito se o Rubens não abriu a porta do coração dele? Eu fiquei batendo, falei, Rubens, dá uma chance, deixa eu entrar, deixa. Não, hoje eu não quero, hoje não, quem sabe amanhã. Então aí Jesus virou, o que bate na porta da casa? Testemunha de Jeová. Ele fica batendo na porta da casa do povo, falando, aí, deixa eu entrar aí. Deixa eu ceiar com você. Bispo, mas não fala isso lá em Apocalipse. Fala a igreja de Laodiceia, que é uma carta de exortação a uma igreja que estava se desviando. Falei, eu estou à porta e bato. É uma voz de Cristo querendo confrontar o seu povo, as suas ovelhas. Ele não está batendo na porta do ímpio, ele está batendo na porta de uma igreja. Como se Cristo tivesse que, ei, Cristo vive, eu estou à porta e bato. É uma carta de exortação. Então nós precisamos entender os contextos do que as coisas estão escritas na palavra. Então, nunca houve a menor possibilidade de que Cristo pudesse ter morrido em vão. Não tem essa possibilidade. O sacrifício dele ter sido fracassado. Não tem como. João 13:1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, o que diz agora? Leia comigo. Tendo amado os seus. Jesus sabia. Por isso que ele fala para Judas, Judas vem e fala, ei amigo, para que você vem? Como é que ele chama Judas de amigo? Ele sabia que ele estava cumprindo um plano ali, um desígnio, tinha que ter um traidor, tinha que ter um ímpio. Um filho jamais entregaria o pai. Por isso Judas fazia parte dos 12, porque tinha que ter um ímpio para que o plano de Deus fosse cumprido.
Coitado nada, Judas era um ímpio. Judas não era da parte da eleição. O eleito jamais entregaria o seu pai, então foi posto para isso. Ele, por que vens, amigo? Ele sabia o que ia acontecer. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Uma vez em Cristo para todo sempre. Então todo aquele que confessa Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, é salvo, faz parte do povo eleito. Então o povo de Deus é aquele que confessa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Como é que uma pessoa pode confessar? Só pode confessar Jesus se ele mesmo dá o dom da fé para crer. Você quer ver isso aqui, ó? Efésios 2,8, você sabe de cor e salteado. A Bíblia diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom. Ou seja, isso não vem do homem, isso é um dom dado por Deus. Então a nossa salvação não depende de nós. É o que eu disse, não depende de eu aceitar Jesus. É um dom de Deus. Então Deus manifesta, o primeiro dom que você recebe é o dom da salvação. Para você crer em Jesus. Você está morto em delito e pecado. Deus, na sua soberania, manifesta o dom da fé em você, para que você possa crer. Paulo diz, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Se você continuar no verso 9, ele vai dizer, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia é muito clara, não é pela minha obra, não é pela minha água, não é pelo meu jejum, não é pelo meu batismo, não é pelo monte, não é porque eu ralei o preço, não é porque eu lambi o pó. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus, é dom de Deus. Diga assim, diga o que diz Efésios 2,8, diga, pela graça, fala, eu fui salvo, mediante a fé. Fala, isso não veio de mim. Diga, isso foi um dom de Deus. Amém, graças a Deus por isso. Então a fé vem por você ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele diz algo poderoso, agora em João 10, verso 26, ele diz assim, mas vós, eu já citei isso no início, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu nunca vi a igreja tradicional pregando isso. Então o que acontece? O pastor, ele faz um apelo, ele fala, vem para frente, tal. Aí vem uma pessoa para frente, de uma multidão. Aí o pastor fica em crise existencial. Ele fala, mas tinha milhares de pessoas, só veio o Anderson a aceitar, só veio o Anderson aqui à frente. Aí o que ele fala? É que eu não jejuei bastante, é que eu não consegui. Não é por obras, pastor. Por quê? Porque aquele talvez era o dia só, não estou dizendo que o resto era tudo ímpio, não. Talvez aquele era o dia só do poder de Deus, na vida de Deus é soberano, Ele sabe o que Ele faz. Mas talvez sim, tinham muitos ali que não foram postos para crer. E está tudo certo, por quê? Porque não é o Fernando, não é o meu braço, não é a minha palavra de domingo que vai te converter. Eu não tenho o poder de fazer isso, eu gaguejo aqui, eu falo umas coisas, eu falo que a mulher casa com o morto, eu falo. Não sou eu que convenço, é o Espírito que convence. Por isso que eu tenho que pôr a Bíblia, apontar para a Bíblia, apontar para Cristo. Por quê? Porque a revelação é pelo Espírito. Não tem como abrir sua cabeça e falar, ei, é assim, não. Tem uns que se levantam, vão embora, tem o que não foi posto para isso, a graça não é para todos, está tudo certo. Todos estão na graça, mas a revelação, muitos não vão ter o entendimento. Aí vão chegar lá no céu, vão olhar para nós e falar, Cristo vive, vocês aqui? Vão falar, Rubão, você aqui, você não passou pelas águas? Você não passou... Eu confessei algo para o meu amigo Rafael. Eu tenho que pegar você, Rafael, porque a nossa conversa foi muito profunda aqui na terça-feira. O Rafael está chegando com a sua esposa, estava conversando. Aí no final da conversa, ele pisando em ovos, Dani, ele pegou e falou assim para mim, bispo, então, posso te confessar uma coisa? Eu falei, lá vem. Eu falei, pode, ele... Eu ainda não fui batizado pelas águas. Aí eu engoli seco assim, deixei ele falar, fiz uma cara de... Aí, não, mas, sabe, eu creio que daqui a pouco... Aí minha esposa aqui, eu falei, Rafael, a gente está querendo uma via de clareza aqui, não é? Dele, sim, bispo. Eu falei, posso te confessar uma coisa também? Aí ele, pode. Eu falei, eu também não fui batizado nas águas. Ele abaixou a cabeça assim, ó. Ele começou a chorar. Eu não sabia se ele falou, eu vou embora desse lugar, esse pastor é um louco. Aí ele levantou com os olhos todos mareados e falou, eu sempre pensei nisso, bispo. Eu falei, porque você sempre foi o eleito. Por quê? Porque nós entendemos que não é o que eu fiz antes que vai trazer a salvação aqui na igreja de Cristo. Eu estou pregando a palavra. Como é que vão ouvir se não tiver quem pregue? Porque falam, então por que vocês têm que pregar? Se todo mundo já foi, por que vai pregar? Porque Paulo diz, como ouvirão se não tiver quem pregue? A fé vem pelo ouvir a palavra tem que ser pregada. Você só está aqui porque alguém pregou a palavra e você como eleito foi desperto do seu sono espiritual. Então nós temos que pregar, porque tem chegando, tem Rafael, tem Dani, tem pessoas aí que precisam despertar para essa graça. E como é que eles vão conhecer se nós não pregarmos? Me diga. Então nós somos chamados para isso, para atuar nessa última reforma. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, sim ou sim? Graças a Deus por isso. Eu já li João 10, 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas. Tem ovelha aqui hoje? Diga graças a Deus. Faz mé. Bispo Fê, eu vou embora agora. Isso é muito tosco.
É, você é ovelha. Quem te chamou de ovelha não fui eu, foi Jesus. Melhor você fazer. Como é que o lobo faz? Não pode fazer, bispo. Era uma pegadinha. Nós não fazemos como o lobo. Nós fazemos mé. Olha quem nós faz assim, mé. É bom isso, né? Deixa eu falar, mé é o balido da ovelha, sim ou sim? Porque tem uns irmãos que vêm comigo que falam que mé era cachaça. Mé, fala, aqui é essa igreja. Não é mé da cachaça não, viu? É você ovelha, diga graças a Deus, graças a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você está aqui não é porque você segue o Fernando, você está aqui porque você segue Jesus. Então, isso... Quem estava pregando aqui? Era o Fernando que estava lá falando, ei, pss. Quem estava pregando aqui era Jesus. E ele está falando, vocês não estão crendo. É porque Jesus não foi suficiente, a palavra dele não foi bom na pregação aquele dia. Era Jesus pregando e estava falando, vocês não vão crer em mim. Porque vocês não foram postos para crer. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então aquele povo que não crê em Jesus não foi posto para crer, não foi porque Jesus não foi bem naquele dia. Então ele diz no 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A vida é parcial ou é eterna? Então o sacrifício de Cristo ele não é algo insuficiente, é eterno. Uma vez em Cristo para todo sempre. Eu lhes dou a vida eterna, salvação eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, não tem hipótese, amados, de nós sairmos das mãos de Cristo. Ele diz ninguém. Mas o diabo pôs uma casca de banana. O diabo se levantou. O diabo não tem poder de te arrancar das mãos de Cristo. Ele diz ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Isso é segurança do evangelho. Ele é um gato desdentado, como chamava minha mãe. Ele fica de redor como um leão que ruge. Ele fica longe, olhando. Ele não tem um poder de... Não tem um poder. Cristo é suficiente. O sangue dele nos livra de todo mal. A palavra diz também em Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem. Sabe que essa expressão ela é usada para falar de Jesus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então você vê como a Bíblia ela não se contradiz. Quem são esses muitos, igreja? Diga para mim, o povo de Deus. Diga aqueles pelos quais Jesus veio resgatar. Isso, você não falou nada, né? Você está cansado, já quer comer macarrão com seu pai. Vamos para frente, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado. Então Cristo, vamos lá. Cristo, ele se ofereceu uma vez, ele não precisou se oferecer de novo, uma vez foi suficiente para sempre, para tirar a expiação, lembra? Para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao povo eleito, Deus vai aparecer para nós, aos que aguardam para salvação. Então ele não veio tirar o pecado de toda a humanidade, como diz os universalistas, ele veio tirar o pecado dos eleitos. Cristo morreu para tirar o pecado de muitos, para tirar o pecado do seu povo, os eleitos, os seus escolhidos, graças a Deus. Romanos 5,15 diz assim a palavra de Deus: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, quem foi esse? Adão. Por que eu pequei? Adão também, amado, você não estava lá no paraíso, você não comeu do fruto, Adão pecou e você pagou, mas você também não estava na cruz, Jesus verteu o seu sangue e te fez salvo pela graça, está tudo certo. Pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então quem são esses muitos, igreja? Eu preciso bater nisso. São os predestinados, os que não tinham pecado. Aqueles que o pecado tinham matado. Aqueles eleitos que Adão comeu do fruto, todos pecamos. Esses, os gentios, os escolhidos, foram salvos pelo sangue de Cristo na cruz. Esses são os muitos. Por isso que eu estou em 2 mensagens de forma intencional. Eu já comecei com 2 sementes, para você não ficar, mas não... É isso, amado, a Bíblia diz isso, ponto final. Não tenho que ficar fazendo média com a tradição, média com sei lá quem. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Fomos chamados para isso, para atuar na última reforma protestante. Você está sendo um agente de transformação, formado para isso. Romanos 5,19 nós já lemos. Isaías 53, esse é muito bom. Isaías 53, 11. Você sabe que é o profeta Isaías profetizando. Jesus não estava aqui antes. Não estava aqui ainda. 700 anos antes de Jesus vir, Isaías está profetizando, ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías está falando, vai vir um justo, ele vai ficar satisfeito com o seu penoso trabalho, ele vai ficar satisfeito com isso, e ele justificará
muitos. Isso aqui não tinha Jesus, isso é 700. Imagina a gente agora, 700 anos para frente, a gente está apontando o que vai acontecer. Foi isso que aconteceu através do profeta Isaías. Verso 12. Por isso eu lhe darei, quantos? Muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Estamos nós incluídos nesses muitos. E pelos transgressores intercedeu. Jesus levou o pecado por nós, Jesus intercedeu por nós. Graças a Deus por isso. E Isaías já estava apontando para isso. Por isso que a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia é o desígnio de Deus, é a pregação apontando para Jesus, revelado aos gentios predestinados, aos escolhidos. A Bíblia foi escrita para mim e para você, para que nós pudéssemos conhecer quem é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pregamos, eu estou indo para o final que nós vamos orar pelos pais. Quando nós pregamos sobre as duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo, isso você sabe que confronta muito do que é ensinado pela tradição religiosa. Mas nós não podemos, igreja, questionar a soberania de Deus. Não podemos. Eu falei aqui, Paulo diz, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, quando você ouve essa pregação, tem pessoas chegando ao nosso ministério, ou os mais antigos, não vem que você lutando contra Deus, falando assim, não, mas isso é um pouco... Não é injusto, Deus não é injusto, Deus é justo. Ele faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Deus não perguntou para ninguém, não perguntou para nós a opinião, não perguntou. Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Então nós precisamos olhar para essa pregação, não com esse coração, porque nós temos a nossa mente humana, nossa racionalidade humana. Por isso que a Bíblia diz que a nossa injustiça ela é imunda. A justiça dele é perfeita. Não há injustiça da parte de Deus. Ele é justo. Eu e você somos injustos. Ele é justo. Nós temos uma carne que para bem algum aproveita. Jesus não, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o justo de Israel, o santo de Israel. Então, quando nós olhamos para essa pregação das duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo, isso vai confrontar o que é ensinado aí fora. Por quê? Porque a igreja tradicional, ela crê que todos podem chegar a Jesus. Nós não vamos ficar num lugar de autoritarismo, falando esse sim, esse não, esse sim. Não, quem somos nós? A Bíblia diz que o Senhor da seara é que separa o joio do trigo, o joio do trigo. Não somos nós que vamos separar, é o Senhor que vai separar o joio do trigo. Ele diz que o trigo vai ser atado por ele e o joio vai ser queimado, não é o que diz a palavra? Eu não vou ficar aqui falando, ei, você é do diabo, ei, você é de Deus. Eu não tenho esse poder, eu estaria pecando, só Jesus sabe quem é dele. É lógico que nós, pelo conhecimento da palavra, podemos viver no que Jesus fala. Pelos frutos conhecereis. Pelo fruto você conhece quem é a semente bendita. Mas também nós não podemos determinar, porque tem muitos que estão fazendo atrocidades aí, mas que não conhecem Jesus ainda, que um dia vão conhecer. E nós precisamos ter esse entendimento. Tem pessoas que nós precisamos orar porque nós não sabemos se é para Deus ou se não é. Quantas pessoas hoje que estão na igreja que você fala, se fosse há 10 anos atrás, esse aí eu ia falar, isso é do diabo. Que fazia, pintava e bordava. Tem uns aqui que se eu apontar aqui, você fala, ixi, esse aqui está aqui? Eu sei o que fez, eu sei o que fez no verão passado. Eu sei o que fez lá fora. Mas o amor de Deus cobriu, por quê? Porque sempre foi um eleito. Então nós não podemos agora, do nosso lugar, ficar tentando excluir quem é e quem não é. Não é nossa missão. A nossa missão é pregar o que a Bíblia diz, e ponto final. E quem revela é o Espírito. Assim como quem salva foi Cristo, quem revela é o Espírito. E nós estamos aqui pregando, anunciando. Essa igreja está aqui. As pessoas que nos acompanham ao redor do mundo, da internet, estão aqui por quê? Porque foram alcançadas por Jesus. Eu não fui na sua casa. Minha saudosa mãe, os bios dessa igreja não foram na sua casa bater e falar assim, ei, vem aqui com a gente. Não, nós estamos pregando. Aí um chama, um via, um chama o link, outro manda o link. Um chegar aqui. Quem chegou aqui por fita cassete, levanta a mão. Só para ter uma noção. Esses estão do tempo da Rainha Elizabeth. Chegaram aqui com fita cassete. Tem uns que falaram, o que é fita cassete? O que é isso? Tinham uns fitas, eram gravadas fitas, nosso apóstolo gravava fitas com essa palavra. Deixa eu contextualizar essa série, traz um pouco do DNA da nossa igreja, você precisa entender a história. O apóstolo gravava fitas cassetes, era o que tinha de mídia naquela época, não tinha internet como é hoje. Fitas cassete, e essas fitas elas eram entregues, elas eram, enfim, passadas de mão em mão. Então os cultos acabavam, eram gravados, as pessoas passavam isso. Uma dessa fita chegou na mão da minha mãe, minha saudosa mãe, Bispa Solange. Se eu não me engano, era Predestinação e Eleição, parte 3 ou parte 2. E ela pôs um dia essa fita no carro e a vida dela foi transformada, porque ela entendeu de fato a palavra da graça. E aí toda essa igreja ela vai surgir, porque um dia uma mulher no carro pôs uma fita com essa palavra. Imagina quantas pessoas vão conhecer Jesus com a pregação que vai sair da sua boca. Hoje talvez seja eu pregando. Pensa quantos pregadores nós temos aqui que vão pregar essa palavra. Esse é o desígnio de Deus, nós não sabemos.
eu tenho uma dislexia. Eu não posso pegar essas coisas para mim, mas eu sou um pouco... Eu confundo Adriana com Andréia. Eu tenho uns nomes que eu... Elane com Eliana também. Para mim, eu nunca sei. Então, se você chama Andréia, Adriana, eu confundi, entenda. Eu também, às vezes, chamo minha esposa de outro nome. Não, ela não posso errar. É a moça do link. Eu falei com ela domingo passado. Ela é de Santos. Acho que ela não vai estar aqui hoje. Acho que é a Adriana. Ela está aqui porque... Vocês conhecem a história. Ela estava aqui domingo passado. Ela veio falar comigo no final do culto. Ela está no nosso ministério porque a irmã mandava o link no grupo da família. Lembra dessa história? E ela falou, vai ficar chato eu não ouvir. Ela manda todo o culto. E um dia, o que ela fez? Clicou no link. Um dia, ela foi lá e falou, vai ficar chato, minha irmã sempre manda esse link. Deixa eu ver. Por que eu estou pregando isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque você precisa impulsionar isso. As pessoas precisam conhecer o Deus verdadeiro. Não estou falando que as pessoas têm que conhecer o nosso ministério, as pessoas têm que conhecer o Deus verdadeiro. As pessoas precisam ser libertas por essa palavra. As pessoas precisam ter as escamas tiradas. Quem faz isso é o Espírito. Mas a Bíblia diz que Deus age por nosso intermédio. Nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos os instrumentos. Não pense que na graça Jesus vai se manifestar aqui. Não. Você é o braço dele, você é a perna dele nessa geração. Você tem que abrir a sua boca, você tem que mandar o link, você tem que compartilhar. Eu sou o que mais falo. Compartilha. Por quê? Porque aquilo que nos traz segurança hoje foi uma fita cassete que chegou de um automóvel lá para uma senhora, uma jovem, que começou uma revolução aqui em São Paulo. Pensa, o mundo precisa ouvir essa palavra, meu amado. Vocês precisam ouvir o que é a graça de Deus. A Bíblia diz que, para nós finalizarmos, que Jesus, o próprio Deus, né, Ele é o oleiro. Ele preparou vasos de honra e vasos de desonra. O que nos interessa? Pregar para os vasos de honra. Mas nós não sabemos qual vaso é honra, qual vaso é desonra. Nós vamos pregar para que os eleitos sejam despertos, ouçam a palavra, ouçam a voz e saiam da morte espiritual. E Deus manifeste a vida. Então, se você tem ouvido essa voz por conta de um convite, por conta de um link, eu não sei como você chegou até o ministério, cada um tem uma história aqui. Se fosse parar para perguntar a história de cada um, a gente ia ficar a semana toda aqui ouvindo histórias. Cada um tem uma história. Mas que você entenda que outras pessoas precisam chegar através daquilo que você vai fazer daqui para frente. Estava falando com o meu amigo Andrew Carford, se não me engano, ele foi pegar alguém no aeroporto hoje, 5 da manhã. Foi isso, Andrew, que você falou? Eu falei, 5 da manhã, eles estão aqui, a família dele. Glória a Deus por isso, porque era o dia dessas pessoas ouvirem uma palavra como essa. E se ele não tivesse ido no aeroporto pegar? E se ele falasse, vou ficar aqui dormindo mais 5 minutos, eles que se virem. Não, foi lá buscar, trouxe o povo para a igreja. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser intencionais nas nossas ações. Nós não podemos ficar num lugar de acomodação. Não, Deus vai fazer. Não, Deus quer que você se levante para fazer essa obra. Deus quer que você abra sua boca para pregar. Deus quer que você seja um instrumento. Você é um agente de transformação para essa última reforma protestante. E se Lutero não tivesse pregado as teses lá? É lógico que Deus tem um desígnio, Deus levantou. Mas pense que os desígnios de Deus querem ser cumpridos nessa geração por mim e por você. E nós não podemos ficar acomodados falando, não, alguém vai fazer. Não, esse alguém é eu, esse alguém é você. Que nós possamos nos levantar e pregar para que os vasos de honra ouçam a voz do bom pastor. Então, se você tem ouvido essa voz... E se você tem crido nessa palavra, se agarre com fé nisso. Eu costumo dizer para quem está chegando, crie raízes nesse ministério. Sabe, talvez por anos de uma pregação legalista, algumas pessoas tenham dificuldade de compreender as verdades bíblicas. Você que talvez diga assim, mas eu não aceito isso. Deus não pode ter somente um grupo de ovelhas. Foi pelo meu livre-arbítrio, fui eu que escolhi a Deus. Eu queria que você pensasse nesse final. Para você refletir, eu entrei com toda a parte teológica aqui. Logicamente que teríamos muitos mais versículos, mas ia ficar talvez um pouco mais exaustivo nós colocarmos todos na tela. Mas uma reflexão bem natural para nós finalizarmos. Você já viu alguém escolher o pai? E hoje é dia dos pais, eu queria finalizar com essa alegoria. Quem é pai aqui? Quem é filho aqui? Todos nós. Eu não cheguei lá e falei, eu quero... eu quero o Rai, eu quero esse aqui. Nós não escolhemos o nosso pai. Você não teve a oportunidade nem a chance de escolher o seu pai natural. Eu queria que você pensasse, se de forma natural você não escolheu o seu pai, por que espiritualmente, que é a sua verdadeira identidade, você teria o poder de escolher quem é o seu pai? Não depende de quem quer ou de quem corra. Não fomos nós que escolhêssemos a ele. Jesus falou isso, não foste vós que escolhesseis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não fomos nós que escolhemos a ele. Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nos predestinou para Ele. Em amor, nos comprou, nos lavou, nos regenerou, nos glorificou. Essa é a obra de Cristo. Então ninguém escolhe o pai que tem. Eu queria finalizar isso dizendo isso no Dia dos Pais. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não poderíamos escolher nada, nem o nosso pai. Mas o nosso pai, diga graças a Deus por isso. O nosso pai, Ele nos escolheu. O nosso pai falou, você não pode me escolher,
mas eu te escolhi porque você sempre foi meu filho. Eu te elegi, eu sou o Deus soberano. E sabe o que Ele está fazendo nessa manhã? Se revelando mais uma vez a mim e a você. Está se revelando. Está lembrando para alguns aqui, está ensinando para outros aqui quem Ele é. Você está aprendendo talvez pela primeira vez quem de fato é o seu Pai. Quem de fato é Cristo Jesus. E eu coloquei uma citação no domingo passado, eu quero colocar ela mais uma vez. Quando viemos a esta terra, apesar de perdidos por causa do pecado, nós viemos como ovelhas, porque nós sempre fomos ovelhas. Graças a Deus, igreja, nós temos a marca de Cristo, nós temos o selo do Cordeiro. Diga assim: eu sempre fui uma ovelha de Cristo. Ou seja, quando você vem para essa vida, você já vem como ovelha. O seu espírito já foi determinado para isso antes da fundação do mundo. Na verdade, o Cordeiro já tinha sido imolado, diz Apocalipse, antes da fundação do mundo. O plano já tinha sido concretizado antes da fundação do mundo. Esse é um Deus de desígnios e de propósito. Para nós terminarmos, João 3:27, João Batista disse isso, e você vai fazer isso, a sua declaração no Dia dos Pais. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Igreja, graças a Deus que nós recebemos do céu a nossa eleição. Eu não posso receber nada. A gente pode falar isso talvez para a vida financeira, para os relacionamentos, mas isso inclui a salvação. O homem não pode receber coisa alguma. Você não poderia receber a salvação se do céu isso não lhe fosse dado. A nossa predestinação, o nosso chamado, a nossa justificação, a nossa salvação, a nossa vida eterna não dependeu de nós. Ela veio dos céus. Não dependeu do nosso braço forte. Ela veio dos céus. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. E eu quero terminar profetizando que os céus já estão abertos sobre a sua vida nessa manhã. Tudo que você precisa não vai vir da terra. Tudo que você precisa vem do céu. Vem do Pai das luzes. Aquele que não tem sombra, mudança, variação. Vem dele. Vem dele. A Bíblia diz: descendo dos céus do Pai. É dele que vem, igreja. Então entenda, assim como a sua salvação. Por que eu estou finalizando dizendo isso? Dia dos Pais. Você não escolheu o pai que você tinha. Você não escolheu nada. Foi você que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Talvez alguém tenha entrado aqui falando: bispo, eu tenho uma semana desafiadora, eu tenho grandes desafios. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, tudo que você precisa será provido do céu. Você acha que um Deus que revela essa graça vai deixar faltar alguma coisa? Você acha que um Deus que revela, um Deus soberano desse jeito, vai agora pôr você para... Não. Deus te chamou para... A Bíblia diz: aqueles que receberam o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. É isso que Cristo fez nas nossas vidas. Nós somos esses, chamados para reinar e governar sobre tudo. É o que diz lá em Gênesis. O plano de Deus, ele já se estabeleceu nas nossas vidas. Que você possa sair daqui nessa manhã, nesse lugar de confiança. A minha oração é que você saia daqui nessa manhã, nesse lugar, sabe, de autoridade. Não confunda autoridade com autoritarismo. De autoridade. Não confunda confiança com soberba. Quando nós pregamos essa palavra com essa confiança, nós não somos soberbos, porque a soberba ela leva para a ruína. Nós somos humildes, porque a humildade ela leva para a honra. É o que diz Salomão. Nós pregamos com confiança, porque a confiança é aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Nós sabemos, eu termino dizendo isso, quem nós somos. Nós sabemos o nosso propósito. E mais do que ter a nossa identidade, o nosso propósito claro em Deus, nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos quem é Jesus. Isso automaticamente gera em nós uma confiança. Que assim seja hoje e todo o resto da semana, todo o resto do mês, que você viva nessa confiança, porque você faz parte dos muitos pelo qual o sangue de Cristo foi vertido. Que assim seja, em nome de Jesus. E os eleitos digam amém e amém. Você pode louvar Jesus com as suas palmas a Ele? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou encerrar porque nós temos uma oração pelos pais e já soltar nas crianças. Eu tenho que fazer alguma coisa, minha esposa, nessa hora. Sei que só chamá-los. Então, vamos receber aqui as nossas crianças. Meus amados, vão me ajudar aqui com o altar, com o púlpito, por favor. Tem pai aí, essa manhã, assim como eu? Amém? A minha filha disse ontem para mim, quando a gente comia um lanche: eu tenho 2 pais. Mas eu louvo a Deus que os nossos pequeninos sabem que eles são filhos do Deus verdadeiro, amém? E nós temos Ele, nós somos, na verdade, mordomo dos nossos filhos, nós pais, né? Eles pertencem a Jesus. Enquanto eles estão entrando, podem vir aqui para frente, para o meio. Quando eles estão entrando, as crianças, eu queria dizer para você pai como eu, que você entenda que o seu filho precisa conhecer Jesus através da sua boca. Essa obra maravilhosa que nós temos que fazer começa com a nossa família. Nossa família é o nosso primeiro ministério. Quem que é o pai desse aqui de amarelinho aqui, ó? Esse aqui é de quem? É da Edna?
Esse aqui é uma bênção. Eu estou pregando há meia hora e ele está ali correndo. Pode vir as crianças. Glória a Deus. Olha, eu estou ali também. Essa foto aqui eu fui fazer um arvorismo. Meu Deus. A Kiara foi na tirolesa. É que eu creio na minha salvação. Porque naquele dia eu falei, Senhor, me leva aqui. O que eu fui inventado de subir nessa árvore? Com esse peso todo. Felipe. Bom dia, graça e paz. Bom, viemos diretamente do CIDS, né? Esse batalhão todo aqui. Glórias a Deus pela vida dos professores e auxiliares. E nós viemos trazer uma breve mensagem de Dia dos Pais para todos aqui presentes. E nesse dia tão importante, a gente não pode deixar passar batido. Não podemos deixar passar despercebido. O mundo quer que isso aconteça. Mas aqui nós não seguimos o padrão do mundo, amém? E quando a gente pensa na Bíblia, ela nos revela a imagem de Deus sendo nosso Pai. E Ele, em sua infinita sabedoria e bondade, nos presenteia com a paternidade terrena. E quando nós pensamos nessa figura paterna, quando um pai é amoroso, carinhoso, quando ele é bondoso com seu filho, ele revela um pouco desse infinito amor de Deus. E quando esse pai é compassivo, quando esse pai é generoso, não com recursos financeiros, quando ele doa o seu tempo para a sua família, a sua presença, ele revela a bondade infinita de Deus, indescritível do Senhor. E ainda mais, quando esse pai é justo, quando ele é verdadeiro, quando ele é sábio, quando ele tem integridade e mostra isso aos seus filhos, ele revela e espelha a justiça e misericórdia de Deus. Então, aos papais aqui presentes, que vocês possam trazer à memória isso, que vocês são espelhos de Deus aqui na terra e que vocês não afastem os seus filhos da paternidade de Deus, que vocês aproximem com o exemplo, com a exortação, com a disciplina, e principalmente com a presença, que é muito, muito importante. Amém? Amém, graças a Deus. Bom dia, igreja, graça e paz, mais uma vez, né? Minha esposa foi muito fofinha, muito maravilhosa. Que glórias a Deus pela vida da minha esposa, amém? Mas, senhores, eu vim aqui também trazer uma palavra, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, porque, sendo muito sincero e vulnerável agora aqui com vocês, eu dou aula para algumas crianças aqui do CIT, se não quase todas. E a quantidade de crianças com ausência de pai chega a ser absurda, assombrosa, entristecedora muitas vezes. Muitas crianças, talvez, assim como eu, não tenham em casa um pai presente, assim como eu não tive durante toda a minha infância, durante minha adolescência, minha formação. E eu falava com Deus durante a semana e falando, pai, a gente vai fazer uma homenagem para os pais, mas muitas crianças, de repente, não têm um pai. E aí Deus talvez colocou no meu coração aquilo que eu mesmo vivi durante muitos anos nessa igreja, com ausência de pai, mas com referências e influências de homens de Deus aqui, nos quais eu me espelhei para que fossem, sim, assim como disse minha esposa, uma imagem terrena daquilo que é o nosso Pai Celeste. Então eu poderia citar nomes aqui, talvez eu esqueça de muitos, mas Bispo Rai, Bispo Fernando, Pastor Rodrigo, Pastor David, Pastor Cris e muitos outros, Bispo Nath, enfim, tantos que foram referência para mim. Durante a minha infância, durante a minha adolescência. Eu não tinha aquele meu pai em casa que me incentivava a orar, a ler a Bíblia, a ter uma intimidade com Deus, mas aqui eu tinha pais, homens que me incentivavam a ter uma dignidade, uma moral, a ter ética. Não importava o ambiente em que eu estivesse, eu devia ser um homem ético, um homem digno. Eu não deveria olhar para os lados, para aquilo que não convém, se me entendem. Eu não podia falar aquilo que não convém a um homem dizer. Isso tudo eu aprendi aqui na igreja. E glórias a Deus, amados, por cada referência de pai que eu tive nesta igreja. E se hoje, de repente, eu posso ser para uma ou duas crianças, talvez, uma referência também, graças a Deus, eu queria dizer aqui a muitos homens da igreja que talvez não percebam, mas provavelmente vocês são
referência paterna na vida de muitas crianças. Na vida de muitas crianças. Hoje, graças a Deus, eu tenho referências paternas. Tenho ali meu sogro, por exemplo, que seria a maior referência paterna. Mas continuo tendo Bispo Fê, Pastor Rodrigo, Bispo Rai, enfim, tantos outros homens dessa igreja que me influenciaram. Beleza? E agora que, como eu disse, minha esposa foi muito fofinha. Minha esposa é muito de boa. E talvez para o Dia dos Pais, o presente que os pais, os homens dessa igreja precisem, não seja de repente uma palavra tão fofinha como disse minha esposa, não invalidando o que ela disse, claro que não, mas trazendo uma palavra aqui de homem para homem. Você que é pai, não venha só por vir aqui, não ocupe esse espaço sem ocupá-lo verdadeiramente. Você é pai, você tem uma semente ali. Os CIDs não é à toa, são sementes, irmãos. Amém? Se você é pai, honre esse lugar de pai. Incentive sim o seu filho a ter uma intimidade com Deus. Incentive sim o seu filho a ler a Bíblia, a louvar, a adorar, a aprender um instrumento para louvar na igreja. Por que não? Quem sabe? Amém? Incentive o seu filho a ouvir louvores em casa, a aprender a letra de louvores. Enfim, incentive o seu filho. Seja esse pai, permita-se ser esse pai na vida da criança. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Senhores, podemos fazer uma oração, então posso pedir para que a igreja se coloque de pé? Vamos orar pela vida dos pais em nome de Jesus. Eu não sei se você tem seu pai aí, se você é pai. Eu não sei também, abençoado, se o seu pai é um pai ausente. Mas ore pelo seu pai nessa manhã, né? Se é necessário liberar perdão, libere. Não sei se já liberou, não sei o que aconteceu aqui nesse santuário hoje. Mas fale com seu pai, fale com o Pai Celeste, né? E agradeça pelo seu pai. E ore, amém? Amém? Glórias a Deus. Eu tenho a honra hoje de compartilhar aqui esse microfone com um dos meus alunos, que tocou meu coração com o depoimento dele, dizendo que queria orar nessa manhã. E quebrei o protocolo. Depois a diaconisa vai me dar uma bronca, mas quebrei o protocolo. Ele vai orar. Bora, senhor Rai. Graça e paz, igreja. Queria orar pelos pais. Peraí que eu tô nervoso. Glórias a Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Que você abençoe cada pai que está hoje. E mesmo tem algumas mães que possam até fazer o trabalho do pai, que faça muito bem, Senhor. Pai, que abençoe todos os pais, mães, tanto faz, Senhor. Que você abençoe eles sempre, sempre, e nunca deixe de abençoá-los. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, amados, glórias a Deus. Amém, amém, amém. Nesse mesmo espírito, posso continuar uma oração com vocês? Vocês recebem a oração? A oração não quer demais? Amém, glórias a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças mais uma vez por essa manhã bendita, Pai. Te agradecemos, Jesus, pelos milagres, pelas maravilhas que o Senhor operou aqui em nosso meio, Jesus. Nós cremos que essa manhã não é apenas mais uma manhã, Jesus, mas é uma manhã de vitória, Pai. É uma manhã de conquistas em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que em todas as coisas somos mais que vencedores, somos abençoados, Pai. Somos, Jesus, sal da terra, luz do mundo, e nós oramos declarando virtudes assim na vida do nosso Pai hoje, Jesus. Não me importa hoje, Jesus, se o Pai que temos não está com a gente, se nosso Pai não nos criou, se Ele não foi presente na nossa infância. Nós oramos agradecendo, Jesus, lançando virtudes e declarando que esse, em nome de Jesus, é o melhor dia dos pais das nossas vidas até agora, para a honra e glória do nosso Deus, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, ao Senhor, que é o nosso Pai Celeste, Jesus, o autor de todo dom perfeito, o Deus em quem não há variação, não há sombra de mudança, aquele que sabe que é bom para os nossos corações, aquele, Jesus, que para quem nós pedimos pão e não nos dá pedra, aquele para quem nós pedimos peixe e não nos dá uma cobra, Jesus. Nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por ser esse grande Pai para nós, Deus. Nós te louvamos, Jesus, e declaramos um domingo bendito para a honra e glória do Senhor. E aqueles que estão comigo digam amém. Graças a Deus, amém. Amém. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Glória a Deus. Nós cremos, como disse Felipe, que esse será o melhor dia dos pais, porque nós temos o melhor Pai do mundo. Está sentado no alto e sublime trono, e Ele decidiu morar em nós. Estenda mais uma vez sua mão na direção desse altar. Eu declaro que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo, elas serão constantes, elas serão permanentes sobre a vida dos pais aqui representados, sobre a vida desta igreja, Pai, sobre a vida dos eleitos, aqueles que foram escolhidos, predestinados. Deus, saímos daqui para viver o melhor dia das nossas vidas, o melhor almoço, a melhor semana. Saímos daqui, Pai, para desfrutar da sua graça sobre graça. Leva-nos, Pai, em perfeição. Te damos graças, honra, porque Tu és o nosso Pai de amor bondoso. E aqueles que foram escolhidos, os muitos pelo qual o sangue de Cristo foi vertido, os mais que vencedores em Cristo Jesus, digam! Dê mais uma salva de palmas a Jesus.
Abraça quem está do seu lado. Nós vamos cantar o louvor número 2. Os pais vão vir aqui pegar os filhos. Abraça quem está do seu lado e fala assim: foi pela graça que nós fomos salvos. Feliz Dia dos Pais, igreja. Os pais podem descer aqui e pegar os filhos enquanto nós louvamos com alegria. Aleluia. Declare com fé. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Aleluia. Para me resgatar. Jesus, o nosso Deus, que faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória. Você pode levantar suas mãos aos céus. Louve a Ele de todo o coração e declare: maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar. Fomos escolhidos nele. Cruz levou, Sua vida entregou para me resgatar. Sempre eu canto o que Ele fez por mim. Vamos lá, com as mãos aos céus, igreja. Com as duas mãos aos céus. Ele é digno de honra, Digno é o Cordeiro, digno de glória. Deus. Ele é digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor. Do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Cantaremos para todos sempre o que Ele fez por mim. Glória a Deus.
Bom dia, igreja. Abraça quem está do seu lado mais uma vez e diga: Ele verteu o sangue em nosso favor. Bom dia a todos, graça e paz.